Olá, criptomaníacos! Finalmente superamos os 80 mil dólares. Fechamos a semana passada ligeiramente acima da linha que separa a pobreza da riqueza. Será que acabou o bear market? Será que podemos comemorar finalmente? É o que vamos discutir nesse curto vídeo de hoje. Começando aqui pelo meu gráfico, pelo TradingView na Quantifury. Por sinal, você consegue acessar o TradingView com todos os recursos, com diversas ferramentas, custa mais de 30 dólares por mês, de graça na Quantifury. Então, mesmo que você não faça trade de criptomoedas, de ações, de commodities, de ETF, não quer comprar nada, já vale a pena ter conta na Quantifury para acessar esse recurso aqui do TradingView. Você faz sua análise gráfica com todos os indicadores do mercado no mesmo local, sem pagar nada. O link para a Quantifury está aqui embaixo, ou o QR Code. Clica aí, que você tem várias vantagens e o acesso ao TradingView. Bom, esse é o gráfico diário. A gente percebe que após aquele cruzamento da média de 50 dias para cima da média de 100, a linha verde para cima da linha branca, como eu falei para vocês, historicamente é um cruzamento positivo e não foi diferente. Desde o cruzamento, vocês percebem que o preço subiu aqui dos 75, 76 até mais de 80 mil dólares no dia de hoje. E o preço se aproxima da linha vermelha, que é a média de 200 dias, posicionada em 83.500 dólares e que deve servir como alguma resistência. Não chegamos a bater isso hoje. A máxima do dia foi 80.776. Ainda tem algum caminho até a média de 200, mas estamos chegando lá. O gráfico semanal apresenta para vocês esse rompimento do EMA 21, desta linha verde que separa pobres de ricos. Estamos pobres ou estamos ricos? Notem que ao longo de todo o bear market, nosso período de pobreza, o preço fica abaixo da linha verde. Ele sente a resistência a essa linha e volta a afundar. E agora, fechamos a semana exatamente acima da linha verde. Isso foi suficiente para hoje já dar essa disparada, essa descolada em relação ao EMA 21. A linha verde está posicionada em 78.584 e o preço está em 80 mil agora. Chegou a bater próximo de 81 mil dólares, como vocês viram no gráfico diário. Então agora estamos confirmando esse rompimento. É importante essa semana para essa confirmação. Lembrando que a semana só fecha no domingo. Hoje é o primeiro dia, segunda-feira. Então falta a semana inteira para a gente confirmar essa vela acima da linha verde. Mas isso aqui é muito relevante. Por quê? Porque notem que, historicamente, após o rompimento dessa linha verde, vou trazer aqui alguns indicadores, nós temos a tendência de buscar essa linha roxa. A linha roxa, que é a média de 100 semanas. Deixa eu tirar a média de 200 aqui para não confundir. Tirar a linha vermelha, que é a média de 200. Você pode fazer isso tudo no TradingView, na Quantifury, como eu falei para vocês. Vou deixar somente a média de 100, que é a linha roxa. Tá ok? Notem aqui. Voltando para o bear market anterior, lá de 2022, vocês vão perceber que após o rompimento da linha de tendência de baixa, que nós também rompemos agora, e da linha verde, olha como o preço ele vai buscar a região da linha roxa por duas vezes e falha. Ou seja, ela é uma forte resistência, historicamente, para o preço. Ele volta a cair após esse teste e pouco à frente, mais ou menos no momento onde o EMA 21 cruza para cima da média de 100 semanas, o preço dispara de vez. Então, quer dizer, a linha roxa tende a ser uma forte resistência. Onde ela está posicionada? Vamos verificar aqui. Confirmando o rompimento da linha verde nessa semana, a linha roxa está posicionada nos 87.984. Vamos arredondar 88 mil dólares. Então a gente sabe a região que vai servir como resistência a partir daqui. Confirmando o rompimento da linha verde, do EMA 21, nessa semana, a tendência é a gente buscar essa região de 87, 88 mil dólares, que não deve ser rompida de primeira. Então você que está aí nesse momento de compra ou não compra, confirmou, é uma boa entrada, mas lembre que ao chegar na região de 87, 88, deve sentir alguma resistência e vermos alguma correção. Eu sei que muitos de vocês estão surpresos com essa subida de preço. Vocês esperavam um preço, sei lá, em 40k, e ele está em 80k. Ele está o dobro do que vocês esperavam. Por quê? Porque, historicamente, esse é o ano ruim. Esse é o ano de bear market, que só termina lá para o final do ano, não é isso?
Então o preço deveria continuar caindo até outubro, novembro de 2026. Acontece que a gente teve alterações significativas em relação ao Bitcoin. Por exemplo, historicamente, o ano passado seria uma vela anual verde, bem positiva. E nós fechamos ela negativa, como vocês estão vendo aqui, pela primeira vez na história. O ano 2025 fechou negativo, fechou vermelho em 6%. Muito diferente, por exemplo, do ciclo anterior. O ciclo anterior foi 2021, o ano comparável a 2021, 59% positivo. Muito diferente também de 2017, que seria o comparável a 2021 e a 2025, 1.336% positivo. A gente tem um ano negativo em 2025? Mudou muita coisa. Esse ano, nós estamos praticamente no mesmo patamar, caiu só 8%. E esse aqui seria o ano super negativo. Mas será que ele vai ser super negativo se não tivermos uma super alta em 2025? Se não tivermos um super pico, por que esperar uma super queda? Esse gráfico mostra o padrão do topo dos ciclos até o fundo do poço. Então, cada cor aqui representa um dos ciclos. O primeiro ciclo é a cor azul, que chegou a perder 90% em relação ao topo. O segundo ciclo é o vermelho, que chegou a perder aqui 80% em relação ao topo. O terceiro ciclo é a cor amarela, que chegou a perder também ao redor de 80%. E o quarto ciclo é a cor verde, que chegou a perder ao redor de 70%. E o ciclo atual é a cor preta. Olha como esse fundo dele está muito acima dos fundos anteriores. Mas nos ciclos anteriores, o topo foi lá em cima. Como eu mostrei para vocês, tivemos um ano após o halving maravilhoso. Dessa vez não teve. Então será que é justo imaginar uma correção muito pesada para esse ano, se no ano passado, que era um ano forte, nós não tivemos um ano positivo? Vocês entendem que não faz muito sentido? Não tem muito o que corrigir. Corrigir o quê? Se não teve alta, a correção é do quê? E dá para comprovar isso com outros gráficos. Olhem para a tela. O primeiro trimestre de 2026 foi o trimestre de maior compra por parte de empresas. Sim, nunca tivemos na história tanta compra por parte de empresas. Vocês já viram um bear market com a galera comprando a rodo? Não faz sentido, né? Então, se não tivemos subida, se não teve oba-oba, se não teve hype, não tem por que as empresas saírem vendendo. Não tem por que mudar o padrão por parte das empresas. Não teve pico. Então elas continuam acumulando dessa crescente que a gente está vendo trimestre após trimestre, como se nada tivesse mudado. E é isso aqui que impede uma correção mais forte. Se as empresas continuam acumulando e estão acumulando mais agora do que nos trimestres anteriores, por que o preço vai cair? A queda drástica em outros ciclos aconteceu porque houve uma alteração de comportamento daqueles que estavam acumulando, daqueles que estavam comprando. Então, em ciclos anteriores, aqueles que compraram, aqueles novatos que entraram, começaram a vender desesperadamente. Nesse ciclo, o que levou à alta foi o quê? Empresas e ETFs. Se esses que compraram não mudaram de padrão, por que você espera uma queda drástica? Agora, não me entenda mal, não significa que a gente não possa ver correção acontecendo. Eu falo para vocês há muitos vídeos, 80K é ali a linha que separa pobreza de riqueza. E nós estamos exatamente sobre 80K. Nós estamos testando essa resistência. Ela ainda não foi rompida. Ainda não temos confirmação desse rompimento. Fica fácil observar isso no gráfico que está na tela, é o gráfico mensal. Historicamente, o que acontece quando a gente perde este triângulo aqui, ó, onde tem uma linha de suporte? Uma queda na vertical até o fundo do poço. Tá vendo? Os círculos amarelos mostram o momento desse rompimento. Tá vendo? Rompeu o triângulo, afunda. Rompeu o triângulo, afunda. Nesse caso, rompeu o triângulo, deu uma afundadinha e recuperamos. E estamos, nesse momento, nos 80K, testando aquele suporte do triângulo como resistência. Não rompemos essa resistência, estamos testando ela nesse momento. Então, não existe confirmação ainda do fim do bear market. Precisamos de um rompimento dessa resistência, está próximo de acontecer, é mais ou menos nessa região de 80K, mas ainda não aconteceu. Mas é diferente. Vocês percebem que isso aqui é diferente do que a gente viu nos ciclos anteriores? Ao invés de uma queda vertical,
o preço voltou a subir. Ele se recuperou. Isso mostra uma força que o Bitcoin não tinha em ciclos anteriores. Talvez porque quem levou esse ciclo, quem carregou esse ciclo até o topo, não foi novato, povão, e sim empresas, e sim ETFs, e sim investidores experientes focados em longo prazo. Isso aqui tem potencial de deixar muita sardinha com pires na mão. Muita sardinha fora do jogo. Porque estão esperando que aquilo que aconteceu 3 vezes no passado, que é um bear market até o final do ano, vai acontecer para sempre. E nada acontece para sempre. O mercado muda. O mercado mudou muito nesse ciclo. E aí, aqueles que vão ficar esperando o Bitcoin cair para um preço mágico que eles imaginam, acabam sem Bitcoin. E aí você volta para aquele jogo de ficar tentando vencer a inflação, né? Você bota lá no teu investimento do banco, que vai cobrir o IPCA, achando que você está realmente cobrindo a inflação. Será que você está cobrindo a inflação? Ou eles estão maquiando essa inflação para te deixar satisfeito? Por exemplo, Coca-Cola reduz tamanho de embalagens para enfrentar inflação. Agora estão falando de garrafa de 1,25 litro e latas menores durante incerteza econômica. O preço vai ser mantido, só que a tua garrafa de 2 litros, ou de 1,5 litro, vira uma garrafa de 1,25 litro. Ah, não tem inflação. Claro que tem inflação. Só que você não consegue enxergar. Aí você vai lá no teu banco e tenta recuperar a inflação do teu investimento, recupera no IPCA e, na verdade, não está recuperando nada. A cada ano que passa, você vai ficar mais pobre porque não está entendendo o jogo. Esse investimento aí estável te dá um conforto emocional, psicológico, mas ele não te protege de absolutamente nada. O que te protege no longo prazo, com toda a volatilidade de curto prazo, é o Bitcoin. Mas bota aqui nos comentários, você está comprando ou está vendendo Bitcoin? Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.